Caríssimos, agora no título 7 dos crimes contra a administração militar, mas no capítulo 6º dos crimes contra o dever funcional. Vamos lá. Prevaricação. Bom, na prevaricação, meus amigos, o agente público, ele retarda, ele deixa de praticar, ou ele pratica um ato de ofício contra a previsão legal, tá certo? Indevidamente. O ato que ele deveria praticar, ele ou não pratica, ou pratica ele de forma errada. Para que acontece isso? Qual que é o objetivo do agente? Qual que é a finalidade do agente quando ele retarda, ele delonga para praticar o ato, ele deixa de praticar, ele tinha que praticar um ato e não pratica, ou ele pratica o ato contra a disposição legal? Para que ele faz isso? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, o agente, nesse caso, ele tem interesse na prática ilegal do ato ou em se omitir aquele ato. Então, ele tem interesse, ele vai demonstrar ali a infidelidade dele com relação ao cumprimento da sua missão, do seu dever de ofício. Tudo que ele faz é para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, né? Então, ele tem um interesse e, em decorrência daquele interesse, ele não pratica o ato. Perfeito? Então, aqui eu não tenho um terceiro envolvido, como eu tenho lá na corrupção passiva privilegiada. Aqui o interesse ou sentimento pessoal é do agente que deveria praticar. Eu paro, por exemplo, um familiar numa blitz de trânsito, e aí eu tenho interesse em beneficiar o meu familiar que não está cumprindo as regras de trânsito. Aí eu o libero sem tomar as devidas atitudes que eu deveria tomar legalmente. Isso é prevaricação, senhores. Eu estou satisfazendo um interesse pessoal, né? É a mesma coisa quando eu tenho um inimigo e aí eu adoto providências que não são cabíveis, que extrapolam, que não deveriam ser adotadas. Então, mesmo o cidadão estando certo, eu faço para ele lá várias notificações de trânsito. Aí tem um sentimento pessoal envolvido, né? Um ódio, um rancor, e aí, em decorrência disso, eu pratico um ato indevidamente. Cai na prevaricação da mesma forma. Meus amigos, o 321, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Quero que vocês se atentem a esse crime em decorrência de um fator. Vamos lá. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tem guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Então, o que acontece nesse crime, senhores? Eu, policial militar, recebo um documento, um livro, por exemplo, e, por exemplo, eu faço a função de intendente, então eu recebo um livro que tem várias informações de armamento, dessas coisas, e aí eu teria que guardá-lo, ter a posse dele, conservar o bem. Perfeito? Isso, então, é uma responsabilidade que decorre do meu cargo. Tá ok? Qual que é o crime, então? O crime é que eu tenho aquela responsabilidade em razão do meu cargo, estou de posse daquele bem e acabo por deixar de extraviar o livro oficial, certo? Um livro que tem várias anotações importantes e ele desapareceu, teve um destino diverso, foi desencaminhado para outro lugar, ou, né, aquilo ali, eu, apesar de ter o acesso, quando eles me pedem um acesso, eu nego o acesso, ou eu tiro, rasgo as páginas, então inutilizo aquele livro, tá certo? Então, mesmo sendo uma inutilização, uma sonegação, mesmo que total ou que parcial, existe o crime. Agora, vejam bem, quando que acontece esse crime? Quando eu tenho a guarda em razão do meu cargo, responsabilidade do cargo, tá? Agora, senhores, tem um crime do 316 que chama supressão de documento, que inclusive ele é mais grave. E aí, como que eu vou diferenciar do 321? No 316 tem uma finalidade. Então, eu tenho o livro,
Tenho bem, mas tem uma finalidade específica que não existe no 321, que é a finalidade de obter algum tipo de benefício. E benefício está no sentido amplo, genérico, ok? Vamos lá, senhores. Agora o 322, condescendência criminosa. Nesse crime, eu tenho duas formas de cometê-lo, tá certo? Uma, quando o autor, ele deixa, então ele se omite de responsabilizar um subordinado que comete infração no exercício do cargo. Então, primeira situação que eu tenho que ter em mente é que o crime de condescendência criminosa, ele cabe àquele que tem a responsabilidade de punir o subordinado. Perfeito? Então, veja bem. Se eu, policial militar, não tenho responsabilidade de punir, não tenho essa competência, eu então estou livre do crime de condescendência criminosa? Não. Eu caio na segunda possibilidade, que é ali, ó. Quando lhe falta competência de punir o seu subordinado, aquele que não tem a competência de punir, então, ele tem a outra obrigação. Olha lá, ó. Eu cometo o crime quando eu não levo o fato ao conhecimento da autoridade competente, daquele que tem a competência de punir. Bom, o crime de condescendência criminosa só ocorre quando o indivíduo comete uma infração no exercício do cargo, infração no sentido genérico. Então, pode ser uma infração administrativa, uma contravenção penal ou um crime. Só que isso tem que ocorrer no exercício do cargo. Então, vamos lá. Eu estou vendo lá um subordinado meu praticando um delito pequeno, né? Um dano a uma arma, perfeito? Dolosamente, ele quer praticar o dano, está batendo a arma na parede, perfeito? Se eu sou o comandante da unidade, eu tenho responsabilidade em punir, né? Aquilo ali está dentro da minha competência. Então, quando eu deixo de responsabilizar aquele subordinado, que estava lá no exercício do cargo e que cometeu a infração, eu caio na primeira parte do crime, a primeira parte do artigo 322, que é deixar de responsabilizar o subordinado. E se não é o comandante de unidade? Legalmente, eu não tenho competência para punir o subordinado. Então, se me falta competência para punir, mas eu detecto o subordinado cometendo aquela infração no exercício do cargo, a minha obrigação é levar ao conhecimento da autoridade competente. Então, tem que relatar aquilo ali, tomar as providências, tá certo? Para que a autoridade competente, aquele que pode punir, que deve punir, que tem competência, faça. Quando que eu cometo o crime? Quando eu não levo isso ao conhecimento, eu não tomo a providência que está na minha alçada tomar. Então, eu vi, aí eu vou relatar. Quando eu deixo de relatar ou tomar a providência que eu tenho que tomar no momento, eu caio no crime de condescendência criminosa, tá certo? O crime de condescendência criminosa, ele pode ser praticado por dolo ou por culpa. Isso é importante na prova sua, tá certo? Olha só, quando ele é praticado por dolo, é aquilo ali, ó. Se o fato foi praticado por indulgência, dolo, tolerância, benevolência, tá? Então, eu sou tolerante, por isso que eu não tomei providência. Posso praticar por culpa, aí já está lá naquela segunda parte da pena. Se por negligência, aí é descuido, desleixo, desatenção, preguiça. Então, se eu não tomei por culpa, cai ali, ó, detenção de 3 meses. Então, tem que ficar muito ligado que esse crime pode ser doloso ou culposo, tá certo? Veja bem, eu quero que vocês também consigam guardar que lá na lei de tortura tem um tipo semelhante que prevê uma condescendência criminosa específica da lei de tortura, que é a omissão do agente. O agente está lá, viu outros militares praticando a tortura e não toma providência, tá certo? E isso é punido lá na lei de tortura. Perfeito? Por quê? Porque essa situação ela é específica, está lá na lei de tortura. Então, existe um princípio que chama princípio da especialidade, que puxa a competência para aquela legislação lá. Perfeito? Agora, fora desse caso, os fatos que ocorrerem aí na infração, de infração no exercício do cargo,
que forem genéricos e que não estiverem abarcados pela lei de tortura, o superior que deixa de tomar, de tomar atitude ali, ele vai cair no 322, tá ok? Vamos lá. Meus amigos, o artigo 324 é uma norma genérica, tá certo? Ela é abrangente. É uma norma penal, na verdade, que é o que a gente chama de norma penal em branco. Por quê? Porque para ser aplicada, ela precisa de uma complementação, de uma lei que vai mostrar que o indivíduo agiu de forma errada, contrária à lei. Então, tá lá, ó, é deixar no exercício de função, veja bem, deixar é o quê? Se omitir, né? Deixar no exercício de função de observar lei, regulamento, instrução, tá certo? Então, aqui, ó, eu me omito de cumprir o que está previsto na lei. Professor, qual a lei, regulamento ou instrução? Por isso que eu falei que a norma penal é em branco. O 324 ele deixa em aberto. Então, eu tenho que pegar o que não está sendo cumprido para complementar o significado do 324, tá certo? Então, eu pego lá, no exercício funcional, eu tenho que observar algumas normas, por exemplo, como que se faz sindicância, como que se faz um PAD. Então, isso é uma norma, uma lei, um regulamento, uma instrução. Então, quando eu deixo de observar essa norma, aí eu posso cair no 324, tá ok? Então, eu pego essa norma e complemento com a outra norma, por exemplo, o que é previsto lá na norma que trata sobre sindicância. Aí eu caso as duas, tá ok? Então, vamos lá. 324. Eu me omito no meu exercício funcional de observar essa lei, regulamento ou instrução. Só que esse artigo ele pede um complemento. Olha só vai ser crime quando o fato der causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Então, eu fui lá descumprir o que está previsto na lei, regulamento ou instrução, me omiti em relação àquilo, né, no meu exercício funcional, mas não existe um link entre a prática de ato prejudicial. Então, vamos entender isso aqui, olha só. Eu pego, por exemplo, e sou encarregado de uma sindicância administrativa, ok? Estou lá apurando uma transgressão disciplinar, só que eu não entrego no prazo correto. Aquela sindicância fica lá na minha gaveta 2 meses, 3 meses, etc. Beleza? Pego a sindicância, depois de 3 meses que eu sou cobrado pela administração, vou lá e devolvo a sindicância. Deixei no exercício de função de observar o que está previsto lá na lei, regulamento ou instrução? Deixei, né? Porque existe lá uma previsão de tempo, qual o tempo que eu tenho, como é que eu tenho que proceder. Beleza, deixei. Quando eu entrego a sindicância, o prazo prescricional ainda está lá no início, né? Tem 3 meses. Então está longe de prescrever. Qual que é a relação, então, de eu não ter praticado o fato com a causa de ato prejudicial? Não tem. Então eu posso até responder administrativamente por aquilo, mas criminalmente eu não consigo jogar a conduta desse que deixou de observar o prazo lá no 324, porque não ocorreu um ato prejudicial à administração militar. Ocorreria quando? Quando o tempo que eu fiquei com ela deu causa, inclusive, à prescrição da transgressão. Aí já gera prejuízo para a administração militar. Aí pode cair aí, ok? 325. Violação ou divulgação indevida de correspondência ou comunicação. Meus amigos, o que eu quero que vocês consigam observar aqui? Olha só, devassar indevidamente o conteúdo de correspondência agora, ó, dirigida à administração militar ou por essa expedida. Então, o crime agora, meus amigos, está tratando de uma correspondência que ela é enviada pela administração, mas parte da administração, ou recebida pela administração. Então, o conteúdo interessa a quem? Interessa a administração pública. É uma correspondência oficial que interessa a administração pública. E ela está sendo devassada indevidamente. Alguém está lá e está tendo ciência do conteúdo dessa correspondência
pessoa que não deveria ter, não deveria devassar, não deveria olhar, não deveria esmiuçar o conteúdo dela, tá ok? Cai aí. Então, esse 325, ele está prevendo o que prevê lá o 227. Qual que é a diferença lá do artigo 227, então, para o 325? É que o conteúdo daquela correspondência que é devassada, lá no 227, interessa ao particular. E aqui no 325, interessa à administração militar. Tá certo? O parágrafo único fala assim: na mesma pena incorre, ou seja, qual pena? A pena que está prevista no caput, detenção de 2 a 6 meses. Aquele que não é servidor, mas o fato continua atentando contra a administração militar. Estou falando de qual correspondência? Aquela correspondência que é de interesse da administração militar, senhores. Então, tá, quem cai nesse crime? Quem indevidamente se aposta da correspondência, embora ela não esteja fechada, tá certo? Sonega e destrói. Ou indevidamente divulga, transmite a ordem, ou abusivamente utiliza a comunicação de interesse militar. Então, talvez pode ser até aquele funcionário que teria efetivamente a incumbência de abrir a correspondência, tomar ciência do conteúdo, mas ele pega e divulga, e transmite a outra, sendo que isso ele não teria competência para fazer, tá certo? Impede a comunicação referida no item anterior, tá? Então vamos lá. E o 326? 326 fala da violação de sigilo funcional. Veja bem, de novo, olha só, revelar fato de que tem ciência em razão do cargo ou função, ou que deve permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, em prejuízo da administração militar. Então aqui, meus amigos, eu estou também atrelando duas situações que têm que existir para complementar os elementos do caput, do artigo. Vamos lá. Aquele que conhece o fato que tem que permanecer em segredo é aquele que toma ciência em razão do cargo ou função. O agente lá da P2, né, recebe várias informações. Aquela informação ele recebeu por quê? Porque ele está lá na P2, em razão do cargo dele, em razão da função dele, tá certo? Ele pode revelar aquilo para as outras pessoas? Não, ele tem a obrigação de sigilo funcional. Perfeito? Quando ele revela aquilo e causa, aí ó, olha a parte que tem que ser complementar, que causa prejuízo à administração militar, por mais que esse prejuízo não seja material, mas seja moral, né, vai ferir a moralidade administrativa, cai aí também. Existe um prejuízo para a administração militar. E aí cai no crime do 326. Se o indivíduo divulga aquele fato, mas aquele fato não interessa à administração militar e é um segredo de ordem particular, aí o fato vai estar lá no 154 do Código Penal Comum e não aqui tratado pelo Código Penal Militar, certo? No 326, ainda, na questão da violação do sigilo funcional, nós temos no parágrafo 1º previsto: nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, olha só, mediante atribuição, fornecimento, empréstimo de senha ou de qualquer outra forma, o acesso de pessoa não autorizada a sistemas de informações. É óbvio que isso vai causar prejuízo, senhores. É quando eu passo, por exemplo, a senha do meu REDS, do meu sistema REDS, a senha da minha intranet, para pessoas que não estão autorizadas a acessar o sistema. Ou aquele que se utiliza indevidamente de acesso restrito. Eu tenho um acesso restrito para consulta a banco de dados que tem várias informações e acessa aquilo por um cunho particular. Não, eu quero descobrir o endereço das pessoas para passar para uma determinada empresa. Eu mesmo vou lá, acesso o banco de dados e passo os dados para uma empresa conseguir
passar propaganda para determinados servidores. Aquele acesso restrito eu não tenho para isso. Eu não tenho permissão para isso. Perfeito? A partir do momento que eu pratico isso, eu estou praticando em decorrência do cargo que eu exerço, né? Da função que eu tenho. Então, por isso que cai na violação de sigilo funcional. Se da ação ou omissão resulta dano, né? Aquele dano foi materializado, comprovado, aí a reclusão já vai para 2 a 6 anos. 327 fala da violação de sigilo de proposta de concorrência. Veja bem, esse crime, senhores, encontra muita divergência em termos de doutrina e jurisprudência. O que fica claro aqui e por que esse crime ainda subsiste? Porque ele fala assim, devassar o sigilo de proposta de concorrência de interesse da administração militar ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassar. Então, quer dizer, eu consigo tomar conhecimento de uma proposta de concorrência, que é uma modalidade de licitação, por conta do acesso que me foi dado, perfeito? Ou que foi dado a terceiro. Bom, a licitação, de uma forma genérica, ela é tratada pela Lei de Licitações e por vários artigos lá no Código Penal comum, tá? Então, esse artigo subsiste quando, 327? Quando ele tratar da devassa de sigilo só desta modalidade de licitação, quando estiver relacionada à proposta de concorrência. Se for em qualquer outra modalidade de licitação, aí eu já vou lá para o Código Penal Comum 337J, ok? 329 fala do exercício funcional ilegal. E aí eu estou falando daquele indivíduo que entra, olha só, no exercício do posto, né, oficiais, função militar, né, aí cabe para todos, ou de cargo ou função em repartição militar antes de satisfeitas as exigências legais. Então, nossos estatutos estão lá recheados de normas que eu tenho que satisfazer antes de entrar na função. Aí, o que acontece? Eu já começo a praticar alguns atos que são próprios do posto, da função militar, do cargo militar na repartição antes de satisfazer esses ditames institucionais. Ou depois que eu já fui, por exemplo, excluído, o que eu faço? Eu continuo a exercer o meu cargo, a minha função, o meu posto, mesmo sabendo que eu já estou exonerado, já estou afastado. Perfeito? Então, o crime cai exatamente aí. Ou eu entro de forma errada, ou eu permaneço sabendo que eu já fui exonerado. Perfeito? Abandono de cargo. Meus amigos, o abandono de cargo, ele não cabe para o militar da ativa. O militar da ativa, quando ele abandona a sua função, já tem lá o crime de deserção. Perfeito? Aqui eu estou falando de quem? Do funcionário civil, por exemplo, tá? Que ele tem um cargo público e ele que é exercido em repartição e estabelecimento militar e ele o abandona, afasta de forma proposital. Meus amigos, aqui não funciona igual na deserção, não tem prazo de graça, não tem aquela contagem, perfeito? Vejam bem, eu tenho que ressaltar que o civil não comete crime na esfera estadual, perfeito? E lá no Código Penal Comum não tem essa previsão. Então, é óbvio que ele vai estar sujeito às penalidades administrativas, perfeito? Às penalidades trabalhistas, mas não estará sujeito ao crime de abandono. Agora, esse crime, eu posso ter o servidor civil na esfera federal, que aí sim, quando ele abandona, né, aí ele vai responder lá na Justiça Militar da União, por este crime, 330. Crime de violência arbitrária, também é um crime bem específico. Olha só, praticar violência em repartição, estabelecimento militar, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Meus amigos, vejam bem, aqui nós estamos falando da violência física, né? Só que,
para ocorrer esse tipo de crime, o fato tem que ocorrer em repartição ou estabelecimento militar. Essa que é a especificidade desse tipo penal. A maior parte do uso de violência, ele foi abarcado pela lei de abuso de autoridade, né? A lei 13.869, lá de 2019. Então, meus amigos, o que acontece? Qual que é a lógica hoje? Se a ação que eu estou praticando enquadrar-se perfeitamente na lei de abuso de autoridade, porque lá na lei de abuso de autoridade tem elementos específicos do tipo penal, né? Finalidade específica, meu dolo subjetivo, tá certo? Minha vontade de praticar aquele delito, tem aquelas questões relacionadas ao sofrimento, intenso sofrimento físico ou moral. Então, se eu não enquadrar na lei de abuso de autoridade, nos artigos que tem ali, né, e o crime ocorreu em repartição ou estabelecimento militar, aí eu migro para o 333, tá certo? Agora, se o fato se enquadrar perfeitamente na lei de abuso de autoridade, o militar vai responder lá na lei de abuso de autoridade, ok? Então, um exemplo que cabe perfeitamente aqui é, por exemplo, eu estou dentro do quartel, né? Um subordinado não conhece a qualidade superior, vai lá e agride o superior, fisicamente agrediu o superior dentro do quartel. Mas ele, sem saber, o superior ainda estava paisano, tiveram uma discussão e ele agrediu o indivíduo, achando, inclusive, que era civil, mas não era, era um superior hierárquico. E aí? Aí ele responde onde? Violência arbitrária. Ocorreu dentro do quartel, né? Foi aquela violência física sem intenso sofrimento, etc. Dentro do quartel, cai aí, 333. E não tinha intenção de praticar violência contra um superior hierárquico, até mesmo porque não sabia que a vítima dele ali era superior hierárquico. Ok? Aí cai aí, 333. 334, para a gente finalizar esse capítulo, é o patrocínio, patrocínio indébito. O que é isso, meus amigos? Patrocinar direto ou indiretamente, interesse privado, olha só, interesse privado, ou seja, existe ali um interesse em vantagem de qualquer natureza, ou patrimonial, ou moral até, perante a administração militar. Então, ó, eu faço parte da administração militar, tá certo? E agora eu estou indo de encontro ao interesse da administração e buscando um interesse privado. Mas para eu ir de encontro ao interesse da administração, defendendo um interesse privado, o que eu faço? Eu me valho, e aí tem que ficar claro isso, eu vou me valer da qualidade de servidor público ou de militar. Ou seja, eu estou buscando defender um interesse privado, e esse interesse não é meu, é de terceiro, tem que ser uma pretensão alheia, porque quando eu quero buscar uma vantagem indevida própria, aí eu tenho aqueles outros tipos penais, corrupção passiva, prevaricação, né? Então eu tenho outros tipos penais aí, tá? Nesse caso, não. Nesse caso, eu estou buscando um interesse privado alheio, uma vontade alheia. Então, eu estou entrando contra a administração, buscando um interesse privado alheio, contrário a ela, mas para isso, o que acontece? Eu vou me valer da facilidade que eu tenho de acesso, da influência, da amizade com os servidores ali, para conseguir alguma coisa. O crime existe, eu conseguindo ou não conseguindo. Fato é que esse benefício, né, essa vantagem, fato é que eu estou usando da minha qualidade em prejuízo da administração militar e em benefício ao interesse privado alheio. Ok? Então tem que ficar claro que eu estou realmente me valendo da qualidade de servidor público ou de militar.